Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Até aqui. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra e oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, que nós possamos, Senhor, aprender de ti e aprendermos, Senhor, como usarmos essa palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, chegamos no livro dos reis. Então, assim, antes de entrar na palavra, eu quero dar algumas considerações importantes. Por exemplo, na Bíblia original, não existia 1 Samuel, 2 Samuel. Não existia 1 Reis, 2 Reis. Não existia 1 Crônicas e 2 Crônicas. Eram apenas um livro. Livro de Samuel, livro de Crônicas e livro dos Reis. Por que aconteceu essa divisão? Essa divisão foi o homem que colocou. E ela foi feita para facilitar o estudo da Bíblia. Então, 1 e 2 Reis formam um livro só, uma narrativa só, que vai se estender por mais de 400 anos de história. Ela vai pegar do período entre a morte do rei Davi, que a datação é de 971/970 a.C., até a queda de Jerusalém, um pouco depois, em 586 a.C. Então esse livro ele vai se arrastar a história de mais de 400 anos. Nós não sabemos quem é o escritor de Reis, mas existe uma suspeita que pode ter sido ou o profeta Jeremias, ou Baruque, o escriba, que servia Jeremias. Por que isso? Por causa que existem várias passagens similares no livro do profeta Jeremias e no livro dos reis. O que acontece? Por que esse livro foi escrito? Primeiro, ele vai nos dar as dinastias. Curioso é que o reino vai se dividir em dois reinos. A partir do filho de Salomão, o neto de Davi, Roboão, o reino vai se dividir. 2 tribos vão ficar ao sul, a tribo de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém, e 10 tribos vão ficar no reino do norte, com a capital em Samaria. Samaria vai cair em 722 a.C. E o reino do norte vai literalmente deixar de existir por causa da desobediência à lei de Moisés. A gente percebe no escrito dos reis que sempre o escritor está fazendo uma ligação com o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés. Deuteronômio nos deu uma releitura da lei. O que o livro está querendo nos mostrar? Olha o que a desobediência à lei mosaica trouxe. Por quê? Porque no reino do norte só tiveram reis ímpios. No reino do norte só tiveram maus reis. Um deles, inclusive, instituiu o culto a Baal como religião oficial de Israel. Quem foi esse rei? Acabe. Nós vamos estudar a história dele. Aparentemente, Acabe se converte no final da sua vida e se humilha diante do Senhor. Mas isso não muda o fato que o seu reinado foi um reinado muito ruim antes da sua conversão. Já o reino do sul alternou entre reis bons e reis maus. Só que tinha uma peculiaridade: todos eles eram descendentes de Davi, cumprindo a aliança davídica feita em Samuel. Samuel
avisa que não faltaria descendente do trono de Davi. Então o que acontece? É uma história que vai ter muitas narrativas parecidas com o livro de Samuel. Porque, gente, tem assassinato, tem golpe de Estado, tem guerra civil. Agora, tem uma coisa interessante, muita atividade profética. Nós vamos estar vendo, por exemplo, o profeta Elias, um dos grandes profetas do Senhor. Nós vamos estar vendo o profeta Eliseu. Todos os milagres de Eliseu vão estar registrados nos 2 livros dos reis. Olha que interessante, depois de Jesus, na Bíblia, quem mais efetuou milagres foi Eliseu. É uma coisa bem interessante. Então, diante dessas particularidades, a gente entende que a contribuição do livro dos reis, ela sim é sem igual. E tem mais um fato curioso. Quando Israel pediu um rei, o profeta Samuel falou, olha, o rei vai cobrar impostos, o rei vai oprimir vocês, o rei vai trazer uma série de problemas. Está registrado. E se cumpre exatamente nos livros dos reis. Mostrando que a atividade profética de Samuel foi verdadeira. Então é um livro riquíssimo. Ele vai começar com a morte do rei Davi, mas ele já começa em ritmo acelerado. Vamos à leitura. Vou reler o capítulo, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriu-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. O que acontece? Davi já velho, uma região muito fria, provavelmente Davi estava com problemas circulatórios, e aí o que acontece? Eles precisam arrumar uma moça para aquecer o rei. E eles saem procurando Israel e acham essa moça extremamente formosa, a sunamita. E ela aquecia o rei, a moça era virgem. Então o primeiro livro de Reis nos mostra que Davi sofreu muito na sua saúde, quando já velho. Porém, ele foi aquecido por essa jovem. O que é importante entender, Davi não teve relações sexuais com ela. Davi não a conheceu. Conhecer aqui está falando de relacionamento entre marido e mulher. E a narrativa continua. Versículo 5. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, aos quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão seu irmão, não convidou. Até aqui. Veja,
O rei não havia morrido. Legalmente, quem era rei de Israel era Davi. Só que Adonias, que era o filho mais velho, porque morreram Aminon e morreu Absalão, aí na sequência era Adonias. Aí o que acontece? Adonias se auto-intitula rei. Só que a promessa do reinado era para Salomão. E o que acontece? Adonias vem fortalecido por Abiatar, o sacerdote, e também fortalecido por Joabe, o grande comandante. O que Adonias tem aqui? Adonias tem o poder religioso e o poder militar, que em Israel caminhavam extremamente junto aos reis. A Bíblia nos fala que Adonias nunca foi contrariado por Davi, nunca foi disciplinado. Provavelmente ele se tornou um adulto vaidoso. Provavelmente ele se tornou alguém egocentrado. Porque aqui ele faz uma autoexaltação e se nomeia rei. Aí ele vai para um lugar ao lado de um ribeiro e nesse lugar ele faz uma festa, convida todo mundo, menos Salomão, sua mãe, Batseba, Natã, o profeta, Benaia, que era um outro general de Davi, não convida os valentes que eram fiéis a Davi e não convida Zadok, que era fiel a Davi. O que ele faz? Ele faz uma festa de coroação, mas não convida todo o pessoal que seria contrário a ele. Na verdade, isso aqui é um golpe de Estado que 1 Reis nos mostra. Ele já começa com uma tentativa de tomada de poder ilegal. Curiosamente, mais um filho de Davi, que era extremamente bonito, extremamente bem cuidado. Lembra daquela ideia que vem desde do rei Saul, que eles imaginavam que todo rei tinha que ser de boa aparência, de porte bonito. Então Adonias, de maneira humana, respondia a isso. Porém, Deus tinha dado uma outra orientação. Inclusive, o outro nome de Salomão mostrava que a bênção de Deus estava sobre Salomão. Se eu não me engano, outro nome de Salomão era Gedidias, que quer dizer o Senhor o amou, tal. Então aqui nós estamos diante de um golpe de Estado. E a situação é extremamente séria para Salomão, para sua mãe e para aqueles que seguiam a Davi. Vamos continuar na narrativa. 1 Reis 1, 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão teu filho. Vai e chega ao rei Davi, e dize-lhes: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias, eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Veja, de uma maneira que nós não sabemos, a notícia que Adonias estava reinando chega até Natã. Natã imediatamente vai interceder junto a Batseba. Por quê? Porque era prática dos reis antigos. Quando tomavam posse, a primeira coisa que eles faziam era matar todos os concorrentes ao trono. Quando Natã fala do aviso de que a vida de Batseba e a vida de Salomão corria risco, Natã está falando uma verdade. Provavelmente o primeiro ato de governo de Adonias seria matar Salomão e matar Batseba.
E a Bíblia nos mostra que o rei Davi tinha feito um juramento. Ó, o teu filho Salomão vai reinar. O que mostra que Adonias está dando um golpe aqui. O que Adonias está fazendo é extremamente errado. Porque o juramento que o rei Davi havia feito era conhecido publicamente. Por isso que Zadok não foi convidado, por isso que Benaia não foi convidado e por isso que os valentes não foram convidados. Porque eles sabiam que o que Adonias estava fazendo não estava certo. Aí Natã vem com um plano. Natã era um profeta que andava próximo ao governo. E ele manda Batseba falar com Davi. E falou, ó, quando você estiver conversando com ele, eu também vou entrar na presença do rei. E vou confirmar as suas palavras. E aí a narrativa vai continuar, versículo 15. E foi Batseba ao rei, na sua câmara. E o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei. E disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes, e matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Vamos fazer uma pausa aqui. Batseba faz um relato completo para o rei. E ela termina esse relato falando o seguinte, rei, Israel está olhando para ver qual é a palavra do rei. Quem nomeava o sucessor era o rei. Se o rei viesse a falecer sem o sucessor ser indicado, o filho mais velho herdava o trono. Por isso da importância de Davi se manifestar. Mostrando que Batseba era uma mulher mais jovem, porém era sábia. Sabia como conversar com o seu marido. Nós vamos ver nos próximos versículos que a resposta vem imediata. Aqui tem um ensino muito escondido, nos mostrando o quê? A importância da mulher saber conversar com seu esposo. O tempo todo Batseba está falando com Davi com respeito. Está falando com Davi na posição de rei, na posição de líder da família. Você percebe Batseba com uma discrição para falar, uma elegância, uma maneira sóbria, sem ser aquelas mulheres palafatosas. Imagina ela entrando, meu rei, vou matá-lo, não sei o que. Já viu mulher assim? Que só fica jogando farofa pro alto, farinha? Não, Batseba chega com calma. Sabe que seu marido está velho. Sabe que ele tem uma velocidade de raciocínio mais lenta. Explica a situação com calma. Expõe o problema com calma. Tem mulher que quando o marido chega em casa, ele mal respirou, ela já vem descarregando todos os problemas em cima dele. De qualquer maneira, o camarada chega na rua com a cabeça desse tamanho. Em vez da mulher esperar um pouquinho, deixar ele chegar, tomar um banho, se alimentar, ela vem descarregando um monte de problema. E aí não é ouvida. E aí vem reclamar para o pastor, pastor, meu marido não me ouve. Mas quando o pastor vai conversar, vê que o marido está falhando, sim, mas a esposa também está falhando. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia,
edifica o seu lar. Porém, a tola o destrói com a própria mão. E olha como Batseba, com a sua sabedoria e elegância, edificou o seu lar. Olha que interessante. Versículo 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo, eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã, ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? Até aqui, fazer uma pausa. Natã vem contando a mesma história, olha que interessante. Ele não entrou direto na presença do rei. Ele chegou, aí um mestre-sala, um mestre de cerimônias, comunica a Davi que Natã estava lá, e aí Natã é colocado na presença do rei. Não era assim para você entrar na presença do rei. E aí Natã vem contando a mesma história e lança um desafio para Davi. Falou, você falou que Adonias ia ser rei? Mais ou menos dizendo assim, em que momento você falou que Adonias ia ser rei e você não me falou? Então você percebe também o profeta Natã sendo usado na comunicação. Gente, comunicar não é você falar o que você quer. Comunicar é você se fazer entender. Não adianta nada você dizer que falou se a outra pessoa não entendeu. Coloca isso na cabeça. Cheque a comunicação. Quando você falar algo, veja se a pessoa entendeu claramente. Principalmente dentro do casal ou dentro da família, existe muito problema de comunicação. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão errada de comunicar. Veja, Natã era profeta, Natã era um assistente direto do rei. O rei ouvia Natã. Ele faz a comunicação de maneira exata, mas ele nos dá um ensino, ele checa a comunicação. Ele confirma se Davi entendeu, fazendo uma pergunta. Por que existe tanta discussão, tanta briga? Porque muitas vezes não se sabe comunicar. Então aprenda essa lição, tanto com Batseba como com Natã. Comunicação é uma das coisas mais importantes que tem. Comunicação é se fazer entender. Entenda o exemplo do nosso Deus. Nosso Deus se fez conhecer, se revelou ao homem através de um livro. E esse livro é claro. E esse livro é facilmente entendido. Por quê? Para que as pessoas, lendo, compreendam claramente qual é a vontade de Deus. Para ninguém falar, eu não sabia. Além disso, a Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 1, que Deus, do capítulo 2, que Deus colocou a sua lei na consciência do homem. E é perante essa lei da consciência que o homem vai receber juízo. Porque ele tem no coração dele a lei escrita. E ela acusa se aquilo é certo ou errado, nos ensinando que quando alguém, mesmo não conhecendo a lei de Deus, desrespeita a lei de Deus, ele tem um alarme dentro dele. E ele vai ser julgado, vai receber juízo.
Por causa dessa lei do coração, é o que Romanos 2 nos ensina. Então, o nosso Deus se faz comunicar. Seguindo o exemplo do nosso Deus, nós temos que aprender a fazer isso na nossa vida. Amém? Toma um gole de água. Versículo 28. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jureis pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou, com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Olha que interessante. Batseba tinha saído da presença do rei, e Natã tinha entrado. Aí Batseba é chamada de novo. O que eu percebo? A sala do rei não era uma bagunça. Não tinha essa de todo mundo falando ao mesmo tempo. Não tinha essa de todo mundo na orelha do rei falando. Aqui tem mais um ensino na área de comunicação. Veja, como que numa casa vão se entender todo mundo falando ao mesmo tempo? Como que um casal vai se entender sem deixar o outro terminar de falar? Como que você vai ter harmonia no lugar onde as pessoas não conseguem se comunicar em paz? Isso aqui são exemplos, é só você imaginar o quadro. Davi está na sua sala e entrou Batseba. Chegou, Natã foi comunicado, a organização. Natã entra, Batseba sai. Natã explica o assunto, o rei ouve, o rei pensa. O rei tem tempo de raciocinar. Aí Batseba é chamada. E aí é comunicado, olha, da maneira que eu prometi, eu vou cumprir hoje. Hoje eu vou colocar o teu filho Salomão no meu trono. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é essa pequena aula de comunicação. Hoje em dia se ensinou para as pessoas que todo mundo tem o direito de falar. Eu queria ver como seria bom se numa família todo mundo tivesse o direito de pagar a conta. Nossa, eu queria ver se a turma ia exigir o mesmo direito. Não, porque eu tenho o direito de pagar a conta. Falei certo? Todo mundo quer falar hoje em dia. Você entra nas mídias sociais, a opinião de todo mundo é importante, mas ninguém quer ouvir. E ninguém quer respeitar o que o outro está falando. Só que isso é o mundo lá fora. Nós somos cristãos. O nosso Senhor nos ensina que Ele é Deus de paz. Ele não habita em bagunça. Para uma casa prosperar, para uma família prosperar, para uma igreja prosperar, a comunicação tem que ser bem feita, com respeito, em paz, com ordem. Até a pregação do Evangelho tem que ser bem feita, não pode ser interrompida. Infelizmente existem lugares que enquanto o Evangelho está sendo exposto é uma gritaria. Isso vai contrário ao princípio bíblico. Deus é Deus de paz e decência. O Espírito Santo opera segundo as regras de Deus. Amém? Vamos seguir, versículo 32. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fez subir a meu filho Salomão, na mula que é minha, e levai-o a Giom.
E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá se assentar no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, Amém. Assim o digo o Senhor Deus de rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Veja, Davi faz uma cerimônia de posse oficial. Olha que interessante como as coisas eram organizadas. Só que a cerimônia de posse de Davi aqui é diferente num aspecto. O sacerdote, juntamente com o profeta, vão ungir ao rei Salomão. Lembra para vocês que eu expliquei que no Antigo Testamento alguns reis e alguns profetas foram ungidos? É o caso de Salomão. É o caso de Davi. É o caso de Saul. É o caso de outros reis que nós vamos ver à frente. Por quê? Porque a unção com óleo representava a presença do Espírito Santo. Lembram que eu expliquei para vocês que pastores não devem ser ungidos como as igrejas fazem? Não existe um versículo bíblico que manda ungir pastor. No Novo Testamento, o único versículo que manda ungir é quando uma pessoa está doente, não pode ir para a igreja, e aí os presbíteros da igreja vão fazer uma visita à pessoa e a ungem com óleo representando a presença da igreja. Só esse versículo. Pastor é ordenado pela imposição de mãos do presbitério. Entenderam como funciona? Então eu tenho que entender aqui que Davi está fazendo de uma forma oficial. O que eu aprendo aqui? Tudo aquilo que eu vou fazer na igreja tem que ser feito da maneira oficial da Bíblia. Não existe eu penso, não existe eu acho. Não existe, nossa, é bacana. O que existe é o que Deus manda. Deus manda, nós servos obedecemos da maneira que ele mostra. E esse trecho termina com Benaia fazendo uma declaração que vai se cumprir no futuro, porque o reino de Salomão vai ser maior do que o reino de Davi. Curiosamente, você fala, nossa, da onde Benaia tirou isso? Não sabemos. Mas ele fala exatamente o que vai acontecer com Salomão, que o reino dele vai ser grande. E a narrativa vai continuar, versículo 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os pelesteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta. E todo o povo disse, viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Até aqui, o que acontece? Colocar Salomão sentado na mula do rei, mostrava que Salomão estava revestido de autoridade. Nas narrativas do Antigo Testamento, as mulas eram animais nobres. Não era qualquer um que montava numa mula. Por exemplo, teve um juiz que teve 30 filhos. E os 30 filhos dele montavam a mulas. Entendeu? Mostrando a importância desse homem. É uma coisa interessante. Absalão, quando foi morto, montava uma mula. Era como se fosse a Ferrari da época. O que Davi está fazendo? Todo mundo conhecia a mula do rei.
Quando aparece Salomão montado na mula e toda aquela comitiva, o povo entende. Davi comissionou seu filho como rei. E aí acontece a unção, aí o povo começa a fazer festa, o povo começa a tocar instrumentos, e o clamor em Jerusalém foi tão alto que aí a Bíblia usa uma figura de linguagem, retiniu a terra. Isso é uma figura, tá? Não é algo sobrenatural. Existiram momentos na Bíblia que Deus fez a terra tremer, mas aqui é uma figura de linguagem. Amém? Aí vamos lá, versículo 41. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? E estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias, Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondendo Jonatas, e disse a Adonias, certamente o nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Esse é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram, e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Até aqui. Veja que interessante, quem é Jonatas? Relembrando a cabeça dos irmãos. Lembra quando é aquela disputa do conselho de Usai e do conselho de... esqueci o nome, que se matou. Que era como é que é o nome dele? O avô de Batseba. Já vou lembrar o nome dele. Quando houve aquilo ali que Usai confunde o conselho, Jonatas é avisado. E Jonatas sai de Jerusalém para avisar Davi. Para fugir. Conselho de Aitofel, lembrei. Aitofel. Esse é Jonatas. Provavelmente ele era um dos mensageiros. E ele chega, quando Adonias vê, Adonias manda entrar, fala, entra que tu és homem, correto? Só que aí ele vem com uma notícia que deixou todo mundo balançado. Ele dá toda a descrição, confirmando que Salomão reina. O que acontece? Os convidados, ouvindo isso, começam a sair de fininho. Imagina você estar na festa de posse do traidor do rei. É a figura que está aqui. Aqueles convidados não sabiam, eles foram de boa fé. Mas eles, sem saber, estavam na festa do traidor do rei. Imagina se alguém bate uma selfie, aí escrito no peito, Adonias rei, todo mundo dando um like. Todo mundo começou a sair de fininho. Acabou com a festa. E olha o que vai acontecer. Vamos seguir, versículo 50. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e apegou-se às pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo, jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar dele maldade,
morrerá. E mandou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse, vai para a tua casa. O que Adonias faz? A festa acaba. Todo mundo sai de fininho. Adonias vai para a tenda do tabernáculo. Na tenda do tabernáculo havia o altar, onde era derramado o sangue do sacrifício. Adonias se apega aos chifres do altar, se apega ao altar. Como? Como aquele sendo um lugar sagrado, para proteger a sua vida. Tipo, não vão me matar se eu estiver dentro do tabernáculo. Lembra os antigos que falavam, não se mata ninguém na igreja? Muita gente na história do Brasil, para deixar de ser morto, executado, correu para dentro da igreja. Porque se tinha, entre aspas, a ideia que a igreja era solo sagrado. Só que a igreja não é solo sagrado, a igreja é apenas um prédio. A igreja não é nada, é apenas tijolo. A igreja somos nós, que temos que nos reunir num lugar, seja num prédio, seja numa casa, seja numa garagem, seja embaixo de uma árvore. Nós somos as pedras vivas que formamos o edifício chamado igreja. Só que Adonias está apavorado. Nós temos que entender aqui o hábito dos reis do Oriente. Quando um rei tomava posse, quem é inimigo do trono é tudo morto. Passa fio de espada na hora. Só que Salomão age de uma maneira correta. E Salomão já dá um decreto sobre Adonias. Falando o seguinte, olha, se for homem de bem, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Mas se achar maldade em você, entenda, você vai morrer. E Salomão dá a sua palavra. E Adonias entra na presença do rei. Ao entrar na presença do rei, ele está reconhecendo seu irmão como rei. Fazendo isso de maneira oficial. E aí Salomão chega e fala, ó, vai para tua casa, vai em paz. Mas Salomão tinha dado aviso, falou, ó, se achar maldade, você vai morrer. E dessa maneira, Salomão toma posse. Gente, chama muita atenção essa história o quê? A rapidez de ação do profeta Natã. E a rapidez de ação de Batseba. E a rapidez de ação dos servos do rei. Ao fazer Salomão rei. Porque a urgência era grave. Eles perceberam que a vida deles corria perigo. Não ficaram negociando. Não ficaram enrolando. Lembra? Já indo para algumas das aplicações dessa palavra. A nossa geração é extremamente lenta. A nossa geração demora. A nossa geração fica pagando para ver. Existe uma palavra em português, não sei se tem em espanhol, é procrastinação. Nós somos uma geração que procrastina. A gente deixa o problema criar barba. Tem pessoa que morre mais cedo porque não foi no médico na primeira dor. Tem casamento que se desfaz porque não resolveu o problema quando o problema era pequeno. Tem gente que perde bens porque não agiu de maneira rápida. Tem gente que perde oportunidade de emprego porque disse, amanhã eu vou. Gente, o problema tem que ser resolvido hoje. Esteja sensível para quando surge o problema, agir rápido. Porque quanto mais tempo passar, pior pode ser a consequência. Em geral, a regra bíblica é agir rápido. Existem casos na Bíblia onde se aguardou? Existe. Mas são situações específicas. São situações isoladas. Em geral,
principalmente naquilo que nós estamos estudando, a prontidão está salvando vidas. A prontidão está fazendo acontecer. Entenda, você é levado por uma cultura demoníaca de empurrar a sua vida com a barriga. Aquela música maldita, ou deixa a vida me levar, leva, leva eu. Isso é maldito. Isso tinha que ser escorraçado. A Bíblia fala que nós temos o domínio. Quem viu aquela tirinha que eu mandei do Marcos Lanconato falando sobre como o homem é a imagem e semelhança de Deus? Quem viu? João. Os outros irmãos não quiseram aprender a palavra. A irmã viu, que bom. Aprenderam algo. Veja, como o homem é a imagem e semelhança de Deus? O homem é a imagem e semelhança de Deus no domínio. O homem é a imagem e semelhança de Deus porque ele é a coroa da criação. Ele domina sobre as espécies. O homem é criativo, o homem inventa, o homem administra, o homem exerce poder. A pergunta é, você está governando a sua vida da maneira que Deus espera? Você é alguém que procura ter sua vida na sua mão? Essa é a orientação bíblica para o cristão. Essa unção está em você. Deixa de ser lerdo. Deixa de ser bobo. Deixa de ser enganado por estrutura maligna. E comece de maneira urgente a governar sua vida. Está desconfiado que algo vai dar problema? Provavelmente vai dar, é ali mesmo. Está desconfiado de alguma coisa? Age. Não fica perguntando se será, resolve antes. E exerça a sua imagem e semelhança de Deus. É uma das aplicações práticas. Veja, se Natã, Batseba e os seus homens não tivessem agido rápido, tinha morrido todo mundo. Estou para te falar mais, capaz de morrer até Davi. Entendeu? Mas agiram rápido. Foram atrás. Não tenha medo. Quando você age em direção ao problema, Deus, de maneira legal, vai agir também. Não que Deus precise de nós, mas para tratar o nosso caráter, Deus exige de nós atitudes práticas. Todo dia. Agora, só toma um cuidado com a prontidão. Não se torne alguém ansioso. Aconteceu um problema, pare, identifica o problema, ora, busca uma direção de Deus e age. Assim que você teve a direção de Deus, vai atrás. Não cometa o erro de agir que nem uma barata tonta, uma cucaracha, que fica para lá e para cá. Então tem esse equilíbrio, tem essa sabedoria. O Espírito Santo habita em você. Amém? Amém. Que outra aplicação a gente vê? Veja, por que Adonias aprontou? Porque Davi não governou sua família, de novo. Veja, vamos relembrar. Davi entrega a sua criança do adultério com Batseba. A criança morre. Ele entregou como? Pecando com Batseba. Davi entrega Tamar na mão de Aminon. Tamar foi violada. Davi entrega Aminon na mão de Absalão. Aminon morre. Davi entrega Absalão aos seus próprios desejos. Absalão morre. E Adonias também vai morrer. Entenda, o seu primeiro ministério é o seu cônjuge. Em especial, aqui estou falando com os homens. O responsável espiritual da casa é o homem. Quem leva a família para adorar a Deus é o homem. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, Deus vai colocar o dedo na sua cara e vai falar o que você fez com a família que eu te dei. Ah, Deus, a sua esposa. Estou falando com você, você é o homem.
Foi dado para você o domínio. A responsabilidade é sua. Muitos homens hoje em dia não têm cumprido o seu chamado bíblico de levar sua família a Deus. Irmã Paula mandou o devocional das crianças. Qual é seu papel? Nossa criança está fazendo devocional? Respondeu para a professora? Porque entenda, quem vai ser cobrado da edificação é você. Pergunte para sua mulher, você leu a Bíblia hoje? Você orou? Você é o responsável. Você tem que dar o exemplo. Ela vai responder, da mesma maneira que você leu, eu também li. Não, estou brincando. Mas entenda, o chamado é do homem. Davi teve sua família destruída, porque não governou sua família. E nós vimos em 1º e 2 Samuel o tamanho das qualidades de Davi. Mas ele não governou seu lar, ele não governou sua vida, perdeu 4 filhos. 4 filhos morreram jovens. Um morreu criança, com 7 dias. Terrível. Homens, entendam. Mulher, entenda. É seu papel ajudar seu marido. Com amor, com carinho, relembrar ele. Não vai chegar cobrando. Lembra que Sara chamava Abraão de Senhor? Amor, me ajuda com o devocional das crianças? Nossa, amor, hoje eu estava lendo minha Bíblia, eu vi uma passagem lá. Deixa eu mostrar para você, olha que legal. Amor, ó, só para te lembrar, hoje pediram oração pelo pastor Maurício, aí eu já orei, vamos orar de novo? Mas faça com amor, com delicadeza, com respeito, trazendo, não com aquela cara, não orou hoje? Coisa feia. Aí pronto, aí o camarada já fica macho, o circo está armado. O diabo já pode deixar os dois entregues à própria carne e cuidar de outra família. Não precisa fazer mais nada. Só soltar a primeira faísca, a encrenca está feita. Mas o que eu quero que vocês entendam, gente, incansável. Você foi salvo pela graça. Mas nós vamos dar conta a Deus pela nossa vida, como nós conduzimos a nossa vida e aquilo que nós fazemos na igreja do Senhor. Cada pedido de oração que você deixa de responder, você vai ser cobrado. Entenda? Cada vez que você não leva a sua família a adorar a Deus, você vai ser cobrado. Lá não vai ter. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Está pago. Ninguém tira você da mão de Jesus. Mas existe o resto. A matrícula da escola foi feita. Agora você tem que estudar. Amém? O que mais que eu aprendo aqui? Veja. A gente vê a mão de Deus agindo na terra, estabelecendo governos. Isso aqui é notório. Não foi o homem tentou, não tentou? Adonias, Deus autorizou? Não. Vou te dar um outro exemplo. Nero, o imperador da época de Paulo, sua mãe deu veneno para o seu marido Cláudio. Fez um golpe de Estado. Nero assume o poder. Deus autorizou? Autorizou. Aqui ele não autorizou. Deus é soberano sobre os governos humanos. Lembra Daniel 2? Ele muda os tempos e as estações, ele estabelece reis e remove reis. Lembra Romanos 13, versículo 4? Toda autoridade é delegada por Deus. Aqui ele não autorizou. Amém? Por isso que essa semana nós temos que orar a Deus, pedir misericórdia e pedir o melhor para o nosso país. Amém? Que mais que a gente vê? O povo sempre tem comportamento de gado. Nossa, pastor, não vi nem a palavra gado no texto. Alguém viu boi? Alguém viu manada? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando Adonias organizou a festa, o que o povo fez?
Opa! Festa! E todo mundo foi colocado numa enrascada. Todo mundo entrou numa festa que não deveria estar. Gente, esse comportamento de gado é até hoje. As pessoas veem as coisas na mídia e seguem de maneira cega. Ninguém se pergunta. Ninguém para pensar. Vou dar um exemplo, entendam a maneira que eu vou expor. Que eu não quero comprometer o vídeo. Veja, eu lembro uma época num país onde teve uma doença que todo mundo pegava. E porque todo mundo pegava, os locais tiveram que parar de trabalhar. Mas curiosamente, só dentro do ônibus que não pegava, e o ônibus passava lotado. É um país distante aí, não lembro exatamente o nome. Só que ninguém parou para pensar, opa, tem coisa errada. Por exemplo, ninguém parou para pensar que você não faz tela de mosquito com alambrado de arame com buraco desse tamanho. Me explica como um pedacinho de pano faz um objeto, para vocês entenderem, 1000 vezes menor que o buraquinho parar. E aí o gado todo. Veja, eu até não culpo as pessoas estão fazendo de boa fé. Pega informação, na correria do dia a dia, não percebe. Estou dando apenas um exemplo. Entendeu? Por exemplo, eu vi um grande político americano, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, que falou que em 20 anos o mar ia subir 12 metros. E aí, no ano seguinte que ele ganhou esse prêmio Nobel, ele comprou uma mansão de milhões de dólares na beira da praia. Eu pergunto, se o mar vai subir 20 metros, eu vou gastar milhões de dólares para comprar uma mansão na beira da praia? Estou picando dinheiro? Não, vou comprar uma mansão lá no Everest, lá. O que eu estou falando para vocês? Gente, o homem espiritual discerne todas as coisas. E retém apenas o que é bom. Seja sábio, pede sabedoria. Existem situações com os seus filhos, existem situações no seu trabalho, existem situações à sua volta que você está sendo enganado e não está percebendo. Porque está faltando exercer o domínio, a sabedoria que Deus te deu. A coisa está debaixo da sua barba e você não está vendo. Entendeu? Por quê? Porque o comportamento de gado marca a nossa sociedade. Lembra, a mídia, ela não informa, a mídia forma a opinião. Criam um problema, apresentam a solução e dominam o povo através da solução. E todo mundo embarca, ninguém se pergunta, ninguém para pensar, peraí, por que eu estou indo para essa festa aí? Você está maluco? Não sei o que esses caras vão fazer. Então realmente precisa tomar cuidado com o comportamento de gado. Aí para encerrar, veja, cuidado para não se envolver na confusão dos outros. Adonias se auto-intitulou rei, envolveu Joabe, envolveu Abiatar, envolveu um monte de gente, e ele vai pagar com a vida, e um monte de gente vai morrer. Nós vamos ver isso à frente. E sabe por que vai morrer? Novamente, não vigiou e se meteu na confusão dos outros. Cuidado com gente enrolada. Tem gente que só faz criar problema. Tem gente que só faz criar confusão. O que a Bíblia fala? Se afasta. Deixa para lá. Fica longe. Fuja de confusão. A pessoa só faz arrumar confusão e te prejudica. Muitos aqui vão pagar com a vida, porque se envolveram na confusão que Adonias criou. Que nós possamos realmente estar administrando nossa vida, estar exercendo a imagem e semelhança de Deus e governando nossas vidas.
Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê discernimento em tudo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos ajudando, Senhor. Que o Senhor venha com o teu poder, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, e que nós possamos, Senhor, estar governando as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estarmos firmes, que possamos caminhar para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só um minutinho, eu quero fazer. Pode desligar.